Odin contra Odin. Seja falando sobre o deus nórdico dos quadrinhos da Marvel ou o pai de todos de God of War, este é um dos deuses mais poderosos, mais astutos e mais perigosos que existem. Então hoje, comparando Odin com Odin, bem, quem vai sair por cima? Quem é, no final das contas, mais poderoso? Vamos lá. Odin. Pai de todos de Asgard, respeitado e temido em todo o multiverso. Odin é o rei dos Asgardianos, o mais sábio e poderoso de todos os deuses asgardianos, e o líder do Conselho dos Deuses Supremos. Grande parte dos poderes de Odin vem da força de Odin, uma fonte mágica de poder nativa de Asgard e usada principalmente pelo próprio Pai Celestial. Mesmo assim, ela também já foi usada por Thor e por alguns outros ao longo dos anos. E com a força de Odin, Odin é capaz de fazer coisas absolutamente insanas. Só escuta alguma dessas coisas. Odin já lutou contra uma super tempestade cósmica e senciente do tamanho de uma galáxia, enfrentando-a por dias a fio. E uma vez ele lutou contra o deus egípcio Seth e venceu em uma batalha que destruiu galáxias e abalou o próprio tecido do multiverso. Odin também estava enfraquecido durante essa luta. Ele tinha acabado de recuperar seus poderes, ainda pensava e reagia muito como um mortal, mesmo assim venceu a luta. E então ele lutou contra o Infinito, que foi criado usando metade da alma de Odin. E conseguiu derrotar o Infinito em uma luta que destruiu galáxias inteiras. E depois houve as lutas dele contra Surtur. Na verdade ele já enfrentou muito esse grandalhão. Ele abalou os 9 reinos em uma de suas lutas contra Surtur. E nós aprendemos, e foi confirmado, que cada um dos 9 reinos é um universo separado e distinto. E Odin também manipulou todo o universo para aprisionar Surtur. E quando a chama eterna de Surtur estava se espalhando pelos 9 reinos, ameaçava engolir todo o multiverso. Bem, Odin não teve absolutamente nenhum problema em conter essa chama e impedir essa ameaça. Basicamente, ele é uma verdadeira ameaça em nível universal, uma entidade abstrata. Odin era o rei dos Aesir, o pai de deuses como Thor, Balder e Heimdall, e o tirano que governava toda a mitologia nórdica. Odin era movido por um profundo desejo de governar todos os 9 reinos e, ao fazer isso, descobriu o verdadeiro significado por trás de sua própria existência. Pesquisando obsessivamente a fenda misteriosa que ele acreditava conter todas as suas respostas, enquanto também tentava desesperadamente evitar o Ragnarok. Como o pai de todos, Odin é obviamente o deus nórdico mais poderoso que existe. Apesar de sua aparência de velho frágil, Odin é secretamente um lutador assustadoramente habilidoso, combinando com maestria ótimas habilidades de combate com sua arma característica, Gungnir, e uma poderosa magia para dizimar e dominar qualquer um que cruze seu caminho. Ele não é tão forte quanto alguém como Thor ou Kratos, embora consiga se virar em lutas contra Kratos, e na verdade conseguiu matar seu próprio filho, Thor. Ele também é muito resistente e pode se curar rapidamente de ataques. Ele levou o machado Leviatã de Kratos no ombro e estava praticamente bem poucos momentos depois, enquanto esse ataque feriu seriamente Thor, deixando uma cicatriz permanente desde então. Ele também é muito rápido, principalmente para um homem velho. Com sua magia, Odin pode quase instantaneamente se teletransportar pelo campo de batalha, rápido o suficiente para lutar contra Kratos, Atreus e Freya ao mesmo tempo. Mas o maior feito de Odin tem que remontar a sua luta com Ymir. Ymir é na verdade o verdadeiro criador deste universo, o primeiro gigante de gelo. E então Odin o enfrenta, luta contra ele e o mata. Então ele decide criar algo novo a partir do corpo de Ymir, pegando Ymir e o cortando em vários pedaços diferentes, depois criando 6 dos 9 reinos a partir de sua carne. E cada um desses reinos é seu próprio espaço-tempo único e separado, um universo distinto. Então, basicamente, Odin criou 6 universos diferentes. Isso é uma demonstração insana de poder bruto. Mas Odin não é apenas uma potência física bruta. Ele é um mago e um feiticeiro, e é aí que ele realmente se destaca, especialmente quando se trata de magia antiga. Por exemplo, um de seus feitiços, o Sopro Negro, que Kratos diz ser uma das forças mais poderosas que ele já encontrou.
Ele usou magia para criar todos os humanos em Midgard. Então ele criou uma raça inteira de pessoas só porque quis. Ele é capaz de lançar maldições poderosas, tão poderosas que podem até incapacitar Freya, a mãe de todos, e tirar seus poderes e suas asas. Ele é um mestre em comandar os elementos. Então, em uma luta, ele é capaz de manipular fogo, gelo, a própria terra, até mesmo luz e escuridão, usando tudo isso como armas para lutar contra Kratos. Odin também é um guerreiro e lutador habilidoso. Ele tem séculos de experiência em batalha como um oponente formidável, especialmente com sua lança, sendo capaz de bater de frente com Kratos, Atreus e Freya ao mesmo tempo. Então, quem vence? Vamos analisar. 2 Odins, mesmo nome, mesmos corvos, mesma falta de um olho, universos completamente diferentes. Um é o ser mais astuto e perigoso em uma cosmologia construída a partir do cadáver do primeiro gigante. O outro é o ápice de um panteão que já enfrentou Galactus, selou universos inteiros e apagou a própria morte. Antes que digam ser um confronto desigual, não é, pelo menos não totalmente. Essa é a primeira coisa que você precisa entender antes de começar. O universo de God of War é construído sobre os 9 reinos, cada um sendo um espaço-tempo de escala universal diferente. Todos eles estão pendurados nos galhos de Yggdrasil, que é uma força primordial que se expande infinitamente. O reino entre reinos que os conecta é um vazio de dimensão superior que abrange todos os 9 simultaneamente. Esta não é uma cosmologia pequena. Cada reino é um universo por si só, e a árvore do mundo que o sustenta é algo mais antigo e maior do que qualquer um deles individualmente. Agora Odin não apenas existia dentro dessa cosmologia, ele ajudou a criá-la. Quando ele e seus irmãos mataram Ymir, o gigante primordial cujo sangue ameaçava afogar toda a criação, eles construíram 6 dos 9 reinos a partir de sua carne. E aqui está o detalhe que mais importa. Matar algo tão fundamental para a cosmologia quanto Ymir literalmente rasgou a realidade. A fenda, a rachadura na existência sobre a qual Odin passou a vida inteira obcecado, foi criada como uma consequência direta da morte de Ymir. Ele não matou apenas um ser poderoso, ele matou algo tão primordialmente entrelaçado ao tecido da existência que acabar com isso danificou a própria realidade. É com isso que estamos lidando quando falamos sobre Odin de God of War. No entanto, a cosmologia da Marvel é maior. O Universo 616 contém não apenas deuses e entidades cósmicas, mas conceitos abstratos, seres que personificam conceitos universais como morte, eternidade, infinito e oblivion. Acima deles está o Tribunal Vivo, o juiz de todas as realidades através do multiverso. Agora Odin não está nem perto do topo dessa hierarquia, mas ele é um participante legítimo dentro dela. A Força Odin é uma fonte de energia que interage com a estrutura fundamental desse universo. Quando Odin a obteve em seu poder máximo, a energia abalou as fundações do próprio cosmos. Esse é o ponto de partida. Agora, aqui é onde fica interessante, porque se você colocar esses 2 Odins juntos em uma sala, bem, a versão do God of War é quase certamente o oponente tático mais perigoso nos primeiros momentos. Isso não é pouca coisa. Odin em God of War é um dos personagens mais inteligentes e manipuladores da ficção moderna. Ponto final. Mimir, o ser mais inteligente dos 9 reinos, um homem com acesso a todo o conhecimento, disse que Odin é quase tão esperto quanto acredita ser. Não é pouca coisa vindo de alguém desse nível. Odin conduziu uma manipulação que durou décadas com todas as grandes potências dos 9 reinos ao mesmo tempo, sem que nenhuma delas percebesse. Ele se disfarçou de Tyr de forma tão convincente que enganou Mimir, um homem que conhecia Tyr melhor do que quase qualquer um. Durante anos ele arquitetou alianças, traições e conflitos em 9 realidades dimensionais diferentes ao mesmo tempo, tudo como parte de um único objetivo de longo prazo. A inteligência dele não é apenas poder de processamento bruto, é uma inteligência específica e perigosa, de alguém que nunca baixou a guarda e nunca luta. Uma batalha que ele já não tenha se posicionado para vencer antes mesmo de começar. Agora, Odin na Marvel também é de nível genial. Milhares de anos de experiência, planejamento multigeracional que foi executado com sucesso após sua própria morte, séculos de preparação para a quarta hoste dos Celestiais. Mas a inteligência dele tem uma fraqueza documentada que o Odin de God of War identificaria imediatamente: seu orgulho. Odin da Marvel provocou conflitos com seres acima do seu nível por pura arrogância,
Mais de uma vez, Odin de God of War passaram anos cutucando Kratos e Atreus à distância, em vez de enfrentá-los diretamente, porque ele entendia que paciência e posicionamento superam força bruta. Ele veria a arrogância do Odin da Marvel como a brecha que realmente é, e usaria isso. Os primeiros instantes da luta poderiam ser do Odin de God of War só pela inteligência tática. Mas a luta não vai terminar nos primeiros momentos, e é aqui que a comparação mágica passa a ser o centro da discussão daqui pra frente. Ambas as versões de Odin são usuários de magia de elite, é aqui que a luta realmente acontece. A maestria de Odin de God of War na vidência superou os Vanir que o ensinaram, incluindo Freya, uma das feiticeiras mais poderosas que existem. Ele é imune ao Bifrost, algo que nem Heimdall conseguiu fazer. A manipulação de maldições dele é tão precisa que conseguiu prender Freya, mesmo sendo poderosa, em encantamentos de múltiplas camadas sem contrafeitiço, incluindo um que a impedia de ferir outros, até em legítima defesa. Ele pode manipular as raízes de Yggdrasil em si para estender sua magia por toda a estrutura cosmológica simultaneamente. Seus feitiços de restrição são poderosos o suficiente para paralisar Kratos, um homem que matou todo o panteão grego. Sua magia de transformação enganou os seres mais inteligentes dos 9 reinos por anos. O Sopro Negro, uma corrupção mágica tão poderosa que nem mesmo Freya conseguiu dissipá-la. Isso é coisa de elite de verdade. Preciso versátil com várias camadas, projetado especificamente para controle e manipulação, em vez de pura destruição. O problema é o que a força de Odin realmente é. A força de Odin não é um sistema mágico. É uma fonte de energia cósmica que interage com a estrutura fundamental do universo. A diferença entre Seidr e a força de Odin não está na técnica ou habilidade, mas sim na escala do que está sendo manipulado. Odin apagou o conceito de morte da existência universal completamente e depois o restaurou. Não derrotou a morte, não matou um deus da morte, apagou o próprio conceito do tecido do universo. A magia de Odin de God of War opera dentro da cosmologia dos 9 reinos e manipula os sistemas que existem dentro dessa estrutura. A força de Odin opera sobre a própria estrutura. Odin de God of War pode prender indivíduos, Odin da Marvel pode aprisionar universos. Ele arrancou o 10º reino da Árvore do Mundo e o selou dentro de uma prisão dimensional do tamanho de um universo. Isso não é uma demonstração de técnica mágica, isso é pura força cosmológica aplicada no nível da arquitetura universal. Ele já sacudiu todo o multiverso antes em lutas. O feito mais destrutivo de Odin de God of War é rachar a realidade ao matar Ymir, que é um feito real, mas é uma consequência da importância cosmológica de Ymir. Não é uma demonstração direta do poder destrutivo de Odin. São só categorias diferentes. Então é assim que é a luta. Odin começa com inteligência, ele observa, analisa, procura uma abertura antes de agir. Suas habilidades de transformação e disfarce podem criar uma incerteza imediata, e sua magia começa com feitiços de controle, aprisionamento, manipulação de maldições, o Sopro Negro. Contra a maioria dos oponentes, esses feitiços pegam, e então a luta termina. Contra Odin e a Marvel, a força de Odin oferece uma defesa ativa que a magia de Odin simplesmente não consegue penetrar. A imobilização que congelou Kratos encontra uma fonte de energia que selou universos inteiros. A manipulação de maldição que desfez Freya encontra uma mente que se equiparou a Galactus através das dimensões. Odin percebe sua velocidade, ele é inteligente demais para não notar. Talvez mude para a guerra psicológica, tentando explorar a arrogância de Odin e fazê-lo se expor demais. Aqui está a questão, isso pode até funcionar parcialmente. O orgulho de Odin é uma vulnerabilidade real, e o Odin de God of War é o mais preciso em explorar fraquezas psicológicas. Essa luta é competitiva por mais tempo do que você imagina, e isso não é pouca coisa, mas eventualmente a força Odin simplesmente acaba com tudo. Cada troca custou mais para o Odin de God of War do que para o Odin da Marvel. A força Odin opera acima da cosmologia de God of War. Mesmo enfraquecido após lutar contra Galactus e prestes a entrar no sono de Odin, Odin ainda conseguiu desferir uma cabeçada em Galactus que o fez cambalear. A escala de poder que isso representa, exausto, quase derrotado, ainda assim fazendo cambalear um dos seres mais poderosos do universo, uma força fundamental do universo. Está operando em um nível para o qual o Odin de God of War e sua cosmologia dos 9 reinos simplesmente não tem resposta. Com o tempo, contra um oponente cujo poder bruto envolve apagar conceitos universais e abalar a fundação do cosmos,
A precisão e a astúcia de Odin vão acabar ficando sem respostas. Odin da Marvel vai vencer, mas o contexto aqui importa. Não é que o Odin de God of War não seja poderoso. Ele é o predador supremo de uma cosmologia construída a partir do cadáver de um gigante primordial. Ele é a versão mais astuta e taticamente sofisticada desse personagem em uma luta que exige inteligência, manipulação e precisão. Ele deixa Odin desconfortável, mantém a disputa acirrada por mais tempo do que deveria. Mas a força de Odin está operando em uma escala que os 9 reinos simplesmente não alcançam. Apagar conceitos universais, selar universos, abalar os alicerces do cosmos. O Odin de God of War simplesmente não consegue lidar com isso. Odin de God of War pode vencer uma partida de xadrez. Odin da Marvel vai vencer a guerra. Odin vence. Mas o que vocês acham? Comentem aí embaixo. Eu sei que vocês vão ter opiniões e sentimentos sobre isso, com certeza. Se você ficou até aqui e assistiu até o final do vídeo, isso é incrível. Muito obrigado por assistir e por nos apoiar. E se quiser se inscrever, bom, se inscreva aí. Você vai ver mais vídeos como este toda semana. Até lá, nos vemos na próxima.